Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar o início de um projeto aqui na Unity 2D. Vou mostrar os primeiros passos, como criar um projeto do zero, como colocar ali os recursos necessários também para construir um cenário, para fazer o início mesmo da gameplay, com o personagem se movimentando. E mais para frente a gente vê alguns conceitos mais avançados como animações, scripts. Para começar, aqui na tela inicial da Unity, a gente tem a opção de criar um novo projeto. Então vamos fazer um do zero. Vou mostrar para vocês todo o processo. A gente vai trabalhar com o jogo 2D. Lembrando que na Unity a gente tem suporte a jogos 3D, realidade aumentada. Eu já fazer o jogo específico para mobile também. Hoje a gente vai trabalhar com um jogo plataforma 2D. Então eu vou criar um deste aqui. É muito importante essa opção aqui, conectar na Unity Cloud, porque a gente vai usar, vou mostrar para vocês já já, os recursos direto da loja da Unity. Então é interessante que a sua conta esteja conectada e vinculada aqui com o hub da Unity. Bom, criando um novo projeto, ele vai levar um certo tempinho aqui para carregar. Enquanto ele vai abrindo o projeto, eu vou mostrar para vocês a loja de recursos da Unity. Então, como todo jogo que nós vamos criar, a gente vai precisar ter ali os sprites, principalmente para desenhar o personagem na tela. A gente vai precisar das texturas, de toda a composição do cenário, de toda a textura de cenário. E para isso a gente pode, um dos caminhos é utilizar justamente aqui a Asset Store da Unity. Então, os assets, que é o que a gente está buscando, aqui eu já acessei a Unity Asset Store na categoria 2D. E se eu acessar aqui a categoria grátis, a gente vai achar aqui vários assets que nós vamos poder utilizar dentro do nosso jogo. Notem que eu já tenho alguns aqui que constam como comprados, adquiridos. Estes pacotes, eles vão conter aqui diversos recursos, assets. Alguns pacotes vão conter assets completos já, ou seja, para você fazer o jogo de fato com o pacote todo, como é o exemplo deste daqui, que eu estou mostrando. Então, o Pixel Adventure 1 é o nome do pacote. Aqui está o criador dele e tudo mais. Se a gente descer aqui, a gente vê tudo que esse pacote nos oferece. Então, a gente tem aqui 4 personagens, 15 armadilhas, combinações de tileset, que é o que nós vamos utilizar ali para montar o nosso cenário, o nosso foreground. E ainda vem uma cena de demonstração, onde a gente consegue ver tudo que tem dentro do pacote. No meu caso, como eu já tenho esse pacote na minha conta, a opção que aparece para mim aqui é justamente já abrir diretamente na Unity. Então, se você está abrindo aqui pela primeira vez, você vai fazer o login aqui no canto superior direito e vai vincular a sua conta da Unity aqui, lembrando que é gratuito, e vincular também lá na Unity, na engine de fato. Aqui o meu jogo finalizou, terminou de carregar. Esse aviso que eu estou recebendo aqui é porque eu estou rodando ele como administrador, tá? Podem ignorar por enquanto. Aqui o meu projeto, a princípio, ele vem vazio, tá? Então, aqui são só pastas de configuração, configurações padrões do jogo plataforma 2D, que a Unity já faz pra gente. Lembrando que eu estou rodando a Unity na versão 6.1. Então, se você tem uma versão mais antiga, pode ser que esses arquivos iniciais não estejam aqui ou sejam diferentes. Bom, aqui o meu jogo está vazio, então aqui a gente tem na Unity, fazendo uma rápida navegação na IDE. A gente tem a aba de jogo, que já está selecionada, então aqui vai ser exibido o jogo sendo executado. A gente tem aqui a cena, que é onde a gente constrói o jogo de fato, então aqui é o nosso papel para a gente escrever aqui. E aqui na esquerda a gente tem todos os componentes da cena. Então na Unity, o jogo ele é composto por cenas. Então a cena pode ser um menu, pode ser uma cutscene, pode ser a própria fase do jogo, pode ser uma tela de final ou algo assim. Então na nossa cena aqui padrão, na nossa cena inicial, a gente tem aqui esses dois componentes que já vêm
que é a câmera e a iluminação 2D, ok? Essa cena inicial ela vem com o nome Sample Scene, né? É cena de amostra. A gente pode renomeá-la aqui, né? Como o nosso jogo, eu vou começar construindo ele pela fase já, eu vou denominar aqui fase 1. Então, nessa fase 1, eu vou precisar ter coisas para colocar nessa cena, né? E o que a gente vai colocar, essas coisas, são justamente os assets. Aqui na Asset Store, eu vou clicar em abrir na Unity. E se estiver tudo, né, configurado devidamente, se você estiver logado na Unity, logado no site com a mesma conta, ele já vai aparecer essa telinha aqui, que é para você importar dentro da Unity os assets que você está navegando lá na página. Então, com essa telinha nova aqui, eu vou dar um importar. Aqui ele vai mostrar tudo que ele está de fato importando. Notem que são, né, no caso desse pacote, vários arquivos PNG. Então são imagens, né, ou como nós chamamos aqui, sprites. No meu caso, como eu não quero rodar a cena de demonstração, né, que o pacote traz, eu vou só desmarcar isso daqui, né, só para deixar o meu projeto um pouquinho mais leve. Tá? Então, finalizada a importação, agora aqui na esquerda, embaixo, né, eu tenho aqui uma pasta com os assets importados. E aqui vai ter, então, sprites para background, né, itens que eu posso usar durante o jogo, personagens, né, que eu posso também colocar na minha fase. Então, aqui, como descrito lá no site, temos 4. Mas nós não vamos começar pelos personagens, né? Nós vamos começar montando um cenário, ok? Para montar cenários na Unity, a gente usa aqui um componente chamado TileMap. O TileMap é o que permite a gente colocar dentro dele blocos, né? Blocos de imagens para compor o nosso cenário, que são os tiles. Tá? Então, por isso que eles se chamam TileMaps. Para eu adicionar um TileMap, eu venho aqui na cena, né, nos componentes da fase, botão direito, 2D Object, aí eu vou colocar aqui TileMap Rectangular. Tá? Então, nós vamos usar o modo retangular aqui de tiles. Aqui ele vai me pedir um nome, eu vou utilizar o nome foreground, tá? Indicando que eu estou fazendo aqui a parte do meu cenário que vai compor a frente aqui da minha cena. Tá? Notem que ele já adicionou um grid automaticamente, que é essa malha aqui que ajuda a gente, né? Auxilia a gente a colocar os blocos para que eles fiquem ali, né, todos alinhados. Né? Com o meu tilemap criado, agora eu preciso pegar então tiles, né? Eu preciso de sprites aqui de arte que eu consiga colocar dentro desse tilemap, tá? Nesse pacote que nós baixamos, eles estão nesta pasta aqui, Terrain. Notem que eu tenho 2 arquivos, né? Então eu tenho um arquivo, eu vou até abrir eles aqui manualmente para mostrar um detalhe. Eu tenho um arquivo que é o Terrain normal, que ele é uma imagem, né? Então, se a gente abrir aqui, ó, é só uma imagem, né? Onde o criador aqui desse tileset ele colocou para nós aqui todos os blocos possíveis que eu posso usar para criar a minha fase. Essa imagem em si, ela é estática, né? Então, se a gente for utilizar ela como tileset, a gente precisa fazer a etapa de recorte disso aqui dentro da Unity. Só que esse pacote ele já traz para a gente esse processo feito. Então, eu já tenho aqui a versão recortada. Tá? Notem que aqui pelo Windows eu não consigo ver a diferença de fato dele estar recortado, né? Mas dentro da Unity isso vai fazer a diferença para nós. Justamente porque notem que aqui a versão não recortada eu só tenho, né, a própria imagem inteira. Mas na versão recortada eu já tenho aqui, ó, os tiles todos separados, né, para eu poder colocar individualmente na minha cena. Onde que eu vou colocar então essa imagem aqui, né, com os recortes? A gente vai usar um Tile Palette. Tá? Então a Unity usa esse conceito de palette, que é como se eu fosse justamente pegar cores ali numa paleta de cores e pintar uma cena. Né? Então, para eu visualizar esse Tile Palette, notem que ele não vem aqui na tela como padrão. Né? Então, eu vou clicar lá em cima em Window, 2D, e vai ter aqui Tile Palette. Clicando, ele vai abrir essa telinha para nós, que é o Palette. Tá? Notem que ela é uma tela móvel, né? Eu consigo mover ela para os lugares, eu consigo fixar ela também em algum canto da Unity, se eu quiser. Tá? Eu gosto de trabalhar com ela móvel porque a gente
faz, né, a composição da cena, fecha o palette e se precisar abre novamente. Aqui ele pede para a gente arrastar para esse campo alguma textura ou tileset, né, que é o que a gente vai colocar dentro do nosso palette. Antes de fazer isso, eu vou criar aqui um novo tile palette. Então eu cliquei nessa caixinha, né, e vou dar o nome aqui de foreground palette. Vou criar, ele vai me pedir um local para salvar. Eu costumo criar uma pasta aqui dentro da mesma pasta onde está ali o tileset. A minha pasta nova aqui, né? Agora que eu estou no meu novo palette, eu posso pegar então a minha imagem já recortada e simplesmente arrastar aqui para dentro. Ele vai me perguntar onde eu quero salvar o resultado, né, desse palette e eu vou salvar dentro da pasta de palette, tá bom? É importante organizar, né, o salvamento aqui desses arquivos, porque se vocês abrirem aqui, ó, notem que ele criou todos aqueles tiles, né? Ele criou versões daqueles tiles dentro do tile palette. Então, fica de fato muitos arquivos. Se você colocar numa pasta raiz ou algum lugar que você possa perder o controle. Com o tile palette agora em mãos, o que a gente vai fazer? Antes de eu começar a colorir de fato, né, montar o meu cenário de fato, notem que se eu tentar aqui pegar um tile, né, e colocar ele na cena, ele não está proporcional com o quadrado do meu grid, né, do meu tile map. Isso porque esse tileset ele foi criado pensando em uma resolução, pixel por pixel. E a Unity ela tem uns valores que ela considera padrão já de resolução, né? Então a gente precisa configurar para a resolução que a gente precisa. Então, antes de colocar aqui na cena, eu vou deixar o Tile Palette aqui esperando um pouquinho. Vou clicar aqui no meu tileset recortado, tá? E aqui eu vou ter a opção Pixels per Unit, que é a resolução do meu tileset. Esse tileset, se a gente olhar aqui na Asset Store, em vários lugares, na verdade, ele acaba mencionando isso, né? A gente vai ver que é um tileset 16 por 16, tá? Aqui não está tão evidente, mas a gente consegue ver até no próprio nome aqui do arquivo, né? A gente consegue ver que é um tileset 16 por 16, tá? Fosse 32 por 32, nós utilizaríamos aqui a opção 32. Então agora que eu reconfigurei, aqui o Tile Palette parece que ele deu até um zoom, né? Porque ele redimensionou os tiles para a gente. E agora sim, com ele configurado, eu consigo pegar algum bloco aqui do meu palette e jogar para minha cena. Tá? Então dessa forma eu consigo aqui criar um cenário. Tá? Então eu vou fazer rapidamente aqui um cenário, tá? Só para a gente ter como base. Esse cenário que eu estou construindo, ele obviamente vai impactar no jogo, tá? Então é nessa hora que você já começa a pensar, né? Se você quer qual é o tipo de fase que você vai construir. Então aqui, ó, notem que nessa segunda etapa eu consegui selecionar aqui vários blocos de uma vez, né? E daí eu construí já todas essas partes da fase aqui de uma vez só. Então isso também é possível, ok? Se eu quiser colocar alguma plataforma aqui, ó, posso selecionar a plataforma, tá? E por aí vai. Bom, considerando que eu terminei de construir o meu cenário, né, então não vou fazer mais nada aqui, eu posso então fechar o meu Tile Palette, beleza? Então esse aqui vai ser o meu cenário para hoje, lembrando de sempre salvar, né, o projeto. Então com o meu cenário construído, eu posso pensar talvez agora num background, certo? Então para eu fazer um background aqui eu tenho duas opções. Na verdade eu tenho várias opções, né? Eu posso só pegar alguns dos backgrounds que eu tenho disponíveis aqui, né, no próprio pacote de assets, ou eu posso pegar um background do Google Imagens, né, desde que ele seja coerente ali com o tema do meu jogo, ou uma outra opção também é eu procurar na Asset Store, né, algum pacote de backgrounds que eu tenho aqui. Então, vamos fazer isso só para ilustrar esse processo.
eu já tenho um deles aqui, que eu inclusive, né, já tenho na minha conta, né, este conjunto de backgrounds animados. Então notem que aqui eu vou ter também, né, vários backgrounds. A característica desse daqui é que ele já é animado, tá? Então eu vou abri-lo na Unity. Mesmo procedimento, eu importo, tá? E ele vai aparecer aqui agora nos arquivos do projeto. Aqui são todos os backgrounds, tá? São vários frames porque eles são animados, então eu tenho vários frames para compor ali uma animação, tá? Bom, não tem nada aqui que eu não queira importar por enquanto, talvez só essa cena de demonstração aqui, né, que não vai ser necessário. Então agora eu tenho aqui uma nova pasta, né, com o nome aqui do pacote novo que eu baixei de backgrounds. Eu vou ter que encontrar aqui, obviamente, né, onde estão os backgrounds que eu pretendo utilizar. Aqui eu já encontrei um deles, né? Então aqui notem que eu tenho vários frames recortados, tá? Isso aqui a gente vai fazer ainda em uma aula futura, né, que é a parte de animações. Então quando eu tenho vários frames eu consigo colocar eles em ordem de forma que ele acabe se tornando, né, um objeto animado. Aqui eu já tenho um arquivo no final dessa pasta que é um animation clip. Então ele já é um clipe animado, tá? Alguém já fez esse processo, no caso o criador, né? Já pegou todos os frames, montou a animação pra gente e agora eu só preciso colocá-la na cena, tá? Para eu colocar um background aqui, eu vou vir aqui na esquerda, tá? Botão direito. Vou criar um objeto, um componente vazio, né? Vou chamá-lo aqui de background, certo? Vou colocar nele um sprite renderer, tá? Esse componente ele é importante para ele colocar, renderizar imagens na tela, tá? Sprites. Com ele aqui, eu pego um dos frames aqui da minha animação, né? E vou colocar um desses frames nesta propriedade sprite. Por que eu faço isso? Só para eu ter a referência, né, da dimensão desse componente na cena. O que vai fazer de fato a diferença aqui é o clipe de animação que eu vou mostrar já já. Então, com o componente aqui inserido na cena, eu consigo dimensionar ele. Ó, então, eu tenho a referência se ele está, né, enquadrado aqui na minha cena, se ele está proporcional ou não. Como a própria proporção, né, desse background ele é um pouquinho diferente da proporção do meu cenário, ele não vai se encaixar aqui perfeitamente, tá? Então, vou só fazer aqui vou só posicioná-lo dessa forma. Notem que aqui, se eu iniciar meu jogo, eu já tenho aqui o cenário. Está aqui, meu cenário estático. O meu plano de fundo ali, o background ali, também estático, beleza? Para a gente colocar a animação neste componente, como eu já tenho a animação pronta, é muito simples. Eu só vou pegar aqui esse clipe de animação e arrastá-lo para dentro do background. Tá? Então a Unity já identifica, né, que eu vou precisar de um animator e já vai fazer para nós ali a inserção do clipe dentro do componente. Tá? Então reproduzindo agora aqui o jogo, né, notem que o meu background ele já está ali agora se movendo. Né? Se eu quiser, né, no caso aqui, a atualização, né, que está se movendo os frames aqui está muito lenta, né? Então eu posso trabalhar nisso também. Então com o background aqui selecionado, eu vou vir aqui em Window, Animation, tá? Eu vou abrir uma telinha que é onde está, onde eu tenho a linha do tempo, né, dos frames que estão sendo reproduzidos ali, ó. E se eu der um play aqui, eu consigo visualizar, né, aqui na cena mesmo, então não está no jogo, como que está sendo essa animação. Aqui eu tenho uma propriedade que, se ela não estiver aparecendo para vocês, é só clicar aqui nesses três pontinhos, no de baixo, tá?
e ia clicar aqui em Show Sample Rate, né, que é a taxa de amostras, né, de frames que vão aparecer aqui por segundo. Aqui, se eu aumentar essa propriedade para 60, por exemplo, a animação ela vai ficar mais rápida. Tá? Então, olhem lá a diferença. Nesse caso, a animação mais rápida faz mais sentido. Tá? De novo, né, neste caso. Tá? Como eu estou fazendo aqui uma animação de um background com vento nas folhas, né, as nuvens mexendo. Então, basta a gente deixar aqui no valor adequado. Vou deixar o meu aqui em 100. E está feito o meu cenário. Beleza? Bom, pessoal, então, para o primeiro vídeo é isso. Só queria mostrar para vocês como compor um cenário. Então, lembrando dos pontos mais importantes aqui, foi o uso do tilemap. Então, eu criei um objeto tilemap, onde eu consegui colocar nesse tilemap os tiles, né, que são os bloquinhos. Então, cada bloquinho desse daqui, eu fui colocando eles individualmente. E eu precisei ter o Tile Palette. Né? O Tile Palette, que depois que você abre ele uma vez, ele já fica aqui, ó, pronto para ser reaberto. Eu preciso desse cara para eu conseguir pegar os blocos daqui e colocar na cena da Unity. E para eu ter blocos aqui dentro do Tile Palette, eu precisei ter um arquivo que esse pacote de assets já forneceu para a gente, que é um arquivo de tileset, né, já recortado. Futuramente eu vou mostrar como fazer o recorte dentro da Unity. Tá? A Unity já tem essa ferramenta aqui dentro, a gente não precisa fazer por fora. Bom, é isso. Obrigado. Qualquer dúvida, vocês me contatem. Tá? No próximo vídeo eu vou mostrar como inserir um personagem e inserir programação. Valeu!